aula sobre legislação federal. Lembrando que na primeira aula vimos os artigos 204 a 209 da Constituição. Hoje seguiremos com os artigos 205 a 214. Vamos lá ver o que tratam esse artigo? No artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Lembrando que são conteúdos mínimos, poderão ser acrescentados, porém a Constituição traz conteúdos mínimos a serem assegurados. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das aulas públicas, das escolas públicas do ensino fundamental. Lembrando que o ensino religioso ele é facultativo ao aluno, aos pais, porém ele é obrigatório para as escolas. Então as escolas elas precisam ofertar. Se o pai chegar lá na escola e disser que quer que o aluno tenha um ensino religioso, a escola é obrigada a matricular e a oferecer. É importante lembrar disso, por quê? Porque geralmente tem pegadinhas em concurso público e eles colocam que é facultativo. Não, ele é facultativo à família matricular seus filhos. Porém, a instituição ela é obrigada a oferecer. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, ou seja, é garantido o respeito à língua materna das comunidades indígenas. No artigo 211, nós veremos o que cabe à União, Estados e município. Então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Então, existirá um regime de colaboração, porém, na Constituição fica bem claro o que cabe a cada um. O que cabe à União? A União organizará um sistema federal de ensino e dos seus territórios. Financiará as instituições de ensino públicas federais. Exercerá, em matéria educacional, uma função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante a assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, o que é isso então? A função redistributiva. Ela redistribuirá recursos para os estados e municípios. E também supletiva. Então, ela vai suplementar, né, caso haja necessidade. O que é importante nós percebermos também que não é só de recursos financeiros, é também recursos técnicos. Então, isso cabe à União. Municípios, né? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, você pode perceber na sua cidade que a educação infantil ela é assegurada, ela cabe ao município e também ensino fundamental. Aos estados e Distrito Federal. Os estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, o estado pode oferecer educação infantil? Pode, mas a prioridade é fundamental e médio. O município, ele poderá oferecer o ensino médio? Sim, mas a prioridade é educação infantil e ensino fundamental. Lembrando também que o que cabe ao Distrito Federal? Ao Distrito Federal cabe tudo o que diz respeito aos estados e também aos municípios. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar universalização do ensino obrigatório. Então, o sistema é um colaborando com o outro,
uma vez que existe a coexistência de União, Estados e municípios. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. O que isso significa? Que a prioridade é o ensino regular. Então, o município ele pode oferecer complementação educacional ou programas complementares? Sim, mas depois que ele ofereceu o ensino regular, que é o que é garantido como prioridade por lei. No artigo 212, nós veremos que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, né? E os estados, Distrito Federal e municípios, 25%. Então, no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino. Isso significa que a União, ela obrigatoriamente aplicará 18%. Ela pode aplicar 25%, 30%, né, em uma maior porcentagem? Sim, ela pode, mas nunca menos de 18%, né, 18% ou mais, nunca menos. Já os estados e municípios, essa porcentagem é de 25%. Ela também pode aplicar mais, porém nunca menos. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo a que transfere. Tá? Então, os estados, também cabe aos estados fazer transferências ao município, dar esses respaldos aí ao município. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, tá? No que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação, né? Então, nós veremos, então, sempre essa questão do padrão de qualidade. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, né, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Então, assim, o auxílio educação e muitas vezes contribuições de empresas, né? Então, são programas suplementares. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas, então, na forma de lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na rede de educação básica, nas respectivas redes públicas de ensino. É por isso que, anteriormente, nós vimos que haverá o recenseamento do número de alunos matriculados no ensino fundamental. Nós veremos mais para frente, né, como é que acontece a distribuição por número de alunos quando estudarmos o Fundeb. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, então definidas por lei, né, atendendo a alguns critérios. Essas escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, elas têm que ter alguns critérios para receber esses recursos. Quais são eles? Que comprovem a finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Que assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, esse patrimônio não é um patrimônio próprio, né? Tem que ser destinados, então, a outras escolas comunitárias com o mesmo perfil. Os recursos de que se trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública, na sua localidade.
de residência, então, do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede de localidade. O que fala, então, esse parágrafo? Quer dizer que se o aluno ele não tem acesso perto de sua casa, ele poderá pleitear bolsas de estudo, né? Mas isso não é o ideal. Por quê? Porque o Estado ele tem que oferecer perto da localidade do educando, né? Então ele tem que expandir essa oferta. Mas como é obrigatório essa oferta ao aluno, se não tem próximo à sua casa, sua residência, ele tem direito a pleitear bolsas de estudo. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público, sempre atendendo aos critérios estabelecidos por lei. Artigo 214. É o último artigo da Constituição de 1888 que veremos nessa aula. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das esferas federativas que conduzem a... Vamos lá, primeiro, erradicação do analfabetismo. Então tem que estar atrelado no Plano Nacional da Educação, e quando estudarmos o Plano Nacional da Educação, vocês verão que tem que estar atrelado também aos planos municipais de educação. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade de ensino. 4. Formação para o mercado de trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, do PIB. Então, todos esses critérios, né? Todos esses quesitos estão no Plano Nacional de Educação. Espero que você tenha aprendido nessa aula. Obrigada pela atenção.